Senhor. Vamos orar ao Senhor para que em tudo o Espírito Santo possa nos conduzir, né, irmãos? Em todos os ensinamentos, a parte do Senhor, que nós possamos assimilar com nitidez. Amém? E assim, seguindo na obra do Senhor. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória hoje e para sempre. Amém. Grande Deus, na tua presença, Senhor, que nos encontramos neste momento, ó grande Deus. Eu digo, Senhor, meu Deus, para esta singela reunião, onde eu creio que o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas, já está presente aqui entre nós, e assim será a sua ação sobre cada uma que precisa. É o que eu lhe peço, no nome de Jesus, seja para a glória do Senhor. Eu digo amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, vocês se importam se eu ficar sentado? Posso? Pode ser sentado. Obrigado. Todos nós vamos se sentar, né? Vê se está boa essa língua. Deixa eu pegar aqui. Vê se está boa essa. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Então, por favor, preste atenção, tá bom? Eu vou pedir aos demais irmãos que não fazem parte dessa reunião para a gente fazer silêncio, tá bom? Por favor. Depois, irmã, a senhora pode me mandar um zap para eu lembrar que eu esqueço. Eu te mando o material, o conteúdo, tá bom? Ó, em Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá? A ordenação é um dos momentos mais importantes da vida do ministério. Isso que vai acontecer com vocês aqui hoje. Entretanto, ela não muda o coração de ninguém. Então você vai continuar sendo a mesma pessoa que você é, né? Não torna alguém mais santo, não quer dizer que você vai ficar mais sábio, não quer dizer que você vai ficar mais espiritual, só porque recebeu uma ordenação. Parece estranho falar isso, mas é assim. E a gente precisa ter consciência disso. Tá? A ordenação apenas reconhece publicamente aquilo que Deus já começou a realizar na vida de cada um de vocês. É isso que a ordenação faz. Por isso, a consagração não deve ser vista como um prêmio, tá? Pelo passado, pelo que você fez na obra, mas como um compromisso com o futuro. Você, com essa ordenação, está recebendo um compromisso com o futuro. Tá? Desde o princípio, Deus separou pessoas para cumprir propósitos específicos. Por exemplo, eu vou citar algumas referências da Bíblia aqui. Perdoa se não esperar por causa da hora, né? Para a gente poder conseguir otimizar o tempo. De qualquer forma, vocês vão ter o material à disposição, porque o nosso irmão Janderson está gravando para a gente, graças a Deus, tanto em vídeo como no texto, que eu vou colocar à disposição da irmã Alessandra. Tá? Então, lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 30, a palavra de Deus diz assim: também ungirás a Arão e seus filhos, e os consagrarás para me administrarem o sacerdócio.
O que isso quer dizer? Que as coisas de Deus são tão santa, que qualquer coisa que eu quiser mexer, mesmo que seja objeto, mesmo que seja físico, ou principalmente espiritual, né? Abertura do culto, a pregação da palavra, a direção do departamento do setor, você entendeu? É tão santa que não é um papel para o ímpio. É o povo de Deus que tem que fazer isso. E esse povo de Deus, quando começa a exercer tarefa na igreja, papel, tem que ter uma ordenação. Tem que ter um óleo sobre a sua cabeça. Então, o óleo te faz reconhecido entre a membresia, né, para entender a sua posição ali, dar legitimidade ao papel que você está exercendo na igreja. Né? E tem certos papéis, por exemplo, que determinadas pessoas não podem fazer, ou pode. É qualquer um que pode realizar um batismo? É qualquer um que pode celebrar uma santa ceia? Então, por aí você tira uma ideia do que eu estou falando. Tá? E aí, o seu sacerdócio, a sua ordenação passa a ser reconhecida no ministério. Esse é um item. O outro é que ela funciona como um escudo. Um escudo é uma arma, uma defesa a mais que você recebe de Deus. Tá? Porque se você não tem um sacerdócio, por exemplo, para celebrar uma santa ceia, você não pode celebrar uma santa ceia. Você entendeu? Aí você vai lá naquela passagem bíblica lá que eu estou lembrando agora, que é os 7 filhos de Seva. Né? Eles ficaram observando Jesus expulsando demônios, eles ficaram observando os discípulos expulsando demônios em nome de Jesus, né? Viram Paulo, né? E aí encontraram com o endemoniado. Era um. E os filhos de Seva eram 7. E aí juntou os 7. Deu de cara com o endemoniado, juntou os 7 no endemoniado. Em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. Vocês conhecem essa mensagem? Vocês conhecem? Não foi assim? Ordeno-te que saia desse homem. Eu pergunto, saiu? Ao contrário. A Bíblia diz que aquele endemoniado se assenhorou deles. O que é assenhorar? Se tornou senhor deles, se apoderou, foi mais forte que eles. Né? E bateu, mas bateu tanto, nos 7, deixou nu, foi um vexame só. Então, não tenha audácia de querer fazer as coisas de Deus sem ser chamado, sem ser ordenado, sem estar com a competência, com o papel delegado oficialmente pelo ministério. Agora sim, que você recebe a ordenação e as suas atividades na igreja vai ser designada pela direção aqui, ser das irmãs, ser dos irmãos, entendeu? Você vai ter autoridade dada por Deus do céu para exercer o seu papel. Amém? Amém. Glória a Deus. E daí também a gente não deve se intimidar com o diabo, não. Com o demônio, não. Viu? Você pode ir na fé, na certeza que Deus está contigo. Glória a Deus. É fé. Né? Aí eu li Números, Êxodo 30, deixa eu ler Números 3, 5 e 8. Faze chegar a tribo de Levi para que assistam a Arão, dar assistência, para que assistam a Arão, o sacerdote, e façam o quê? O serviço do tabernáculo. Quer dizer que para você fazer o serviço da casa do Senhor, precisa ter ordenação. Aí vem no Novo Testamento, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do quê? Do seu serviço. Do serviço na casa de Deus. Tá bom? Então observe que Deus não chama pessoas para serem importantes. Agora você recebeu uma ordenação, você está chique. Você está importante. Ó. E se você levar por essa linha aí de raciocínio, o pescocinho começa a ficar grosso, o narizinho começa a ficar empinado. E não é isso que Deus quer. Hein? Vigia. Tá bom? Então, Deus não chama pessoas para serem importantes. Ele chama pessoas para serem úteis. Úteis. Não adianta de nada se você também receber ordenação aí e ficar de braço cruzado e não querer fazer a obra de Deus. Tá? Que ao longo do tempo, irmão Nelson, das décadas, foi uma peleja do ministério que hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo ter o equilíbrio disso, né, irmãos? Mas antigamente era assim, ordenado aleatoriamente, o tempo de casa era um fator, né? Mas quem queria passar por ordenação não via que tinha que ter outros critérios também. O tempo de casa é só um. Porque se você olhar lá no regulamento interno, você tem que ter um determinado tempo numa ordenação, né, para você receber outra, não é verdade? Ah, muito bem. Agora que eu já cumpri o tempo, eu quero ser ordenado. Pergunto, deve? Será? Tem vários outros quesitos. Um outro, por exemplo, muito importante. Há necessidade? Se há necessidade, bem. Se não há necessidade, para que vai ser ordenado? Não é demérito nenhum você ficar no diaconato, sabe, por anos, por décadas. Nós temos irmão, tem um nosso irmãozinho lá do Rio de Janeiro, Deus recolheu ele, o senhorzinho, recentemente recolheu esse ano. Se eu não me engano, era 30 anos no diaconato. Mas você precisava de ver, servindo a Deus com alegria. Esse negócio, eu estou triste porque todo ano ninguém me aponta. Não havia necessidade. Sabe, irmãos, a alguns Deus deu uma capacidade a mais, a outros Deus deu uma capacidade diferenciada, a outros, graças a Deus, a obra está indo muito bem, você tem competência, mas não tem necessidade, e está tudo bem. Quem foi que disse que se é demérito, que é rebaixante, sabe, você ficar no diaconato, sabe, ou você fica no presbitério a vida toda e não passa para ser ministro? Não tem problema nenhum nisso. É uma questão cultural que a gente vem trabalhando nisso ao longo de muito tempo. Graças a Deus, a igreja está se conscientizando e está ficando tudo bem com relação a isso. Então, tem irmãos, se você olhar para outros ministérios aí, sabe, tem diáconos, tem presbíteros, sabe, tem evangelistas, que fazem a obra de Deus de uma forma maravilhosa, excelente. Se você perguntar quanto tempo que estão nessa ordenação, vai cair o seu queixo. Tem ou não tem? Então por que aqui tem que ser diferente? Agora que completou o prazo, tem que ordenar? Não. O prazo é só mais um quesito. Tem vários outros. Tá? E você não fica triste por isso. Nem também, aproveitar que os irmãos estão aí, né, que não vão receber ordenação, mas estão ouvindo. Não fique botando pressão, irmãos. Não fique. A igreja é constituída de pessoas, o povo é totalmente diferente um do outro. E quando tem um que você acha que merece, precisa, você quer, sabe? Você é dirigente, sabe? Aí você fala, irmão, agora nessa ordenação nós vamos apontar o senhor, viu, irmão? O irmão fala assim, não quero. E está aí na igreja a vida toda sem ordenação, porque não quer, está feliz. E já tem outro que é totalmente o contrário.
Pô, vai, se não for, fica muito triste mesmo. Nossa, que falta de consideração, me desdobra aqui na casa do Senhor, faça de tudo. Irmãos, não me apontam, fica triste. Irmão, não se apegue a essas coisas, não. É um conselho, assim, de amigo e irmão em Cristo Jesus. Não se apegue a isso, não. Se apegue a isso, não. Larga na mão de Deus, tá bom? Eu tenho, assim, um respeito enorme por isso, por esse momento. Eu acho ele muito sagrado, sabe? Então, que for de Deus, será. Eu aceito. E também, nós temos várias formas, obrigado, nós temos várias, inúmeras formas de ser provados. Meu Deus, como é que você vai ser provado? Eu não sei. Como é que eu vou ser provado? Eu não sei. Né? E essa de tirar de você uma vontade, um desejo, né? Que às vezes nem é só seu, é da igreja, né? Pode ser uma forma de ser provado aí, né? Pode ser uma forma, tá bom? Mas a gente sabe que nosso Deus é fiel, é sabedor de todas as coisas e tudo pertence a Ele, amém? Glória a Deus. Importante é que a gente esteja aqui no amor de Cristo, para fazer as coisas com amor, com carinho, com respeito, né? Graças a Deus. Então, observe que Deus não chama pessoas para serem importantes, Ele chama pessoas para serem úteis. A maior honra de um obreiro não é ocupar uma função, não é status, não é posição. Agora eu sou fulano de tal, né? A maior honra de um obreiro é saber que foi considerado digno de servir ao Senhor. Isso é uma honra. Glória a Deus. Jesus olhou para uma multidão em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38 e disse: a seara é realmente grande. A igreja conhece, né? A seara é realmente grande, mas os ceifeiros, igreja, são poucos. Na hora que você fala assim, nossa, completou, graças a Deus, olha, tem mais obreiros sendo consagrados, glória a Deus, vamos fazer a obra. Aí a obra começa a crescer de novo e você sente falta de novo, e é assim. E esse é porque está crescendo, que coisa maravilhosa. Ontem nós estivemos no Riachuelo, tinha 4 almas a primeira vez. Anteontem no Socorro tinha 7 almas a primeira vez. Irmãos, eu vou ao delírio, eu me acabo. É maravilhoso demais. Glória a Deus. Né? E assim, o que é gostoso dos mais antigos, assim, é um privilégio, é uma honra mesmo, sabe? Você acompanhar toda a trajetória daquela pessoa, se libertando de demônios, de vícios, né? Com uma vida toda destruída, né? Pelo mundo, por Satanás, né? Deus restaurando, transformando lá a família daquela pessoa, aquela pessoa se entregando a Jesus, seguindo carreira no ministério, sabe? E você ali acompanhando todo esse processo. Irmão, eu me sinto muito privilegiado quando eu vejo isso, viu? É gostoso demais. Glória a Deus. Então, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Orai, pois, ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Essas palavras continuam atuais. Ainda existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Existem novos convertidos que precisam ser discipulados. Existem enfermos que necessitam de visita. Existem famílias precisando de aconselhamento. Existem irmãos desanimados, aguardando uma palavra de encorajamento. Não é? Existem crianças para ensinar, existem jovens para orientar, existem almas para ganhar. É por isso que Deus continua levantando obreiros. Nenhuma ordenação deve ser entendida como status, como posição.
ela é uma resposta à necessidade da obra de Deus, à necessidade da igreja, tá? Bom, é importante compreender também que o azeite não possui poder em si mesmo. Nas Escrituras, ele representa separação, consagração, capacitação concedida por Deus. Primeira carta a Samuel, capítulo 16, versículo 13, a palavra diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o. E daquele dia em diante, olha que coisa linda, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Glória a Deus. É o que vai acontecer com você. Quando o óleo descer na tua cabeça, eu fico nervoso. Glória a Deus. Então, não é o azeite que transforma uma pessoa. Quem transforma é Deus, né? O óleo apenas simboliza aquilo que Deus está fazendo. É um sinal, é um selo que você recebe, sabe? Quando o culto terminar, o azeite poderá ser lavado. Você vai embora para casa, vai tomar um banho e fala: cadê o azeite? Né? Entendeu? Mas o compromisso que você assumiu com Deus, ele vai permanecer. Você recebeu um selo, é espiritual. Sabe? A pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, fala: nossa, lá vai aquele homem. Você vê aquele homem, que situação que ele está. Aquele homem ali era pastor. O selo está sobre ele. Se Deus o livre, bate na boca, ele for parar no inferno, ele morrer e receber a condenação, ele vai para o inferno com este selo. A cobrança será maior. Você está entendendo o tamanho da responsabilidade que você está assumindo diante de Deus? Tá bom? Mas é claro que se você também for para a glória, é claro que sim. Nós vamos, né, irmãos? Em nome de Jesus, né, irmãos? Graças a Deus. A Bíblia diz assim: há galardão para as suas obras. Há galardão para o seu trabalho. Glória a Deus. Então, mais do que receber ordenação, é se desdobrar, irmão. Sabe, qualquer um de nós aqui, para fazer a obra de Deus acontecer. A imposição das mãos também possui profundo significado bíblico. Olha o que diz Números capítulo 27, versículo 18. Toma para ti Josué, homem em quem há o Espírito. E quando falo o Espírito, é o Espírito com letra maiúscula. E põe a mão sobre ele. Deus estava falando isso para Moisés. Em Atos, capítulo 6, versículo 6 também, diz assim: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Em primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado com imposição das mãos do presbítero. A imposição das mãos representa reconhecimento, comunhão, envio. É isso que representa a imposição das mãos nesse ato da consagração. É como se a igreja dissesse: nós reconhecemos seu chamado, caminharemos ao seu lado. Na hora que você recebe a imposição das mãos, essa confiança deve ser preservada. Deve haver reciprocidade dessa confiança. A igreja está confiando em você, né? E agora você precisa corresponder a essa confiança. Não frustrar, não decepcionar a essa confiança. Ser fiel. Por isso Provérbios ensina, capítulo 22, versículo 1.
mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Glória a Deus. Então, o ministério pode abrir portas, tá? Agora você vai fazer essa obra, um tipo de atividade que você até gosta de fazer na igreja, sei lá, né? O ministério pode te abrir portas. Quando você está recebendo a ordenação, é o que está acontecendo, né? Mas é o caráter, é o seu caráter que vai manter essas portas abertas. Porque o ser humano, ele pode estar na posição que for. A palavra de Deus diz assim: aquele que está de pé, cuide para quê? Então não tem super-homem aqui, ou tem? Não. Todos nós aqui temos que estar sempre em vigilância, irmão. Vigilância, em oração, debaixo da graça da unção de Deus, né? Para poder fazer a obra de Deus dentro da vontade de Deus. Porque se qualquer um de nós aqui vacilar, o inimigo entra. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Então, Jesus corrigiu uma ideia equivocada que ainda existe, parece que não, mas existe. Os discípulos discutiam quem seria o maior entre eles. Disputa por posição, sabe? Ganância, sabe? Obsessão. Deus não está nessas coisas, não. Tá? E aí, entre eles, ficou uma discussão assim agora. Não, eu vou ser maior. Não, quem vai ser maior vai ser eu. E sabe Deus lá porque cada um tinha seu motivo. Né? Então Jesus respondeu lá em Marcos, capítulo 10, versículo 43 ao 45. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse consagrado à missionária. É isso? É o que Jesus respondeu? Quem quiser ser o maior entre vocês, agora vai ser ordenado a ministro. Olha, ele é ministro, agora é o maior de vocês. É isso, igreja? É isso que Jesus falou. Quem quiser se tornar o maior entre vós, será esse que vos sirva. Então, nós estamos aqui, a exemplo de Jesus, fazendo a mesma coisa. O que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento? Servindo vocês. Amém? E é para isso que vocês estão sendo chamados, para servir. Glória a Deus. Glória a Deus. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Mestre, Senhor, peraí, deixa eu pegar um copo d'água. Não, ele que foi servir, ele é a fonte d'água viva, foi servir a samaritana. Senhor, peraí, deixa eu te lavar os pés, como fez aquela mulher que lavou os pés de Jesus com os cabelos. Não, ele foi lá, pegou a bacia, se cingiu com uma toalha, não é assim? E foi lavar os pés dos discípulos, tudinho, um por um. O Mestre Jesus. Tá? Então, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa deve ser nossa compreensão. A ordenação não nos coloca acima de nossos irmãos. Ela nos coloca mais perto das necessidades da igreja. Eu não tenho que chegar aqui e me colocar como superior a vocês. Nós somos todos iguais. Aleluia. Eu só estou um pouco mais perto das necessidades da igreja. Você, com essa ordenação agora, vai conseguir, vai poder atender mais de perto as necessidades da igreja. Nós somos todos iguais. Glória a Deus. Quando receberem a ordenação, vocês serão mais procurados para orar, para visitar, para aconselhar, para ajudar. Aceitem isso como um privilégio. É uma honra servir ao Senhor. Nós temos votos de gratidão com Deus e não temos como pagar. A gente não tem como pagar, não.
Se é um imóvel aí, sei lá, você faz uma prestação, você faz um empréstimo no banco, você dá um jeito, né? Lá na frente, com a graça de Deus, você quita, não é isso? Agora, quem é que paga a salvação? Quem é que paga a morte de Jesus na cruz? Por causa de mim, por causa de você? Quem é que paga isso? Tem como pagar? No mínimo, seja grato. Demonstre gratidão. Quando você tem gratidão por alguém que lhe faz tanto bem, na hora que essa pessoa te pede um favor, não é assim? Qualquer pessoa, você tem uma pessoa aí, nossa, é um anjo que Deus colocou na sua vida. Não tem gente assim? Tem gente que é uma bênção, né? Imagina que nessa hora essa pessoa te pede um favor. Mas na hora, você não vai pensar duas vezes. Não é assim, igreja? Né? Porque você tem voto de gratidão com aquela pessoa. Mas e como que é com a obra de Deus? Não deveria ser do mesmo jeito? Nós não temos gratidão com o Senhor pelo favor da salvação, né? Então é assim que tem que ser para fazer a obra de serviço de Deus, tá bom? Então, quem compreende o ministério alegra-se igualmente em visitar os enfermos, evangelizar uma família, limpar a igreja, organizar uma reunião ou servir discretamente. E tem aqueles irmãos que a gente chama de irmãos de bastidores. Quando você chega, está tudo bonitinho, tudo organizadinho, você não sabe nem quem foi. Não é verdade? É aquelas bênçãos que estão ali por trás, fazendo a coisa acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, irmãos de bastidores, que Deus abençoe vocês. Aquilo que muitas vezes os homens não observam, o Senhor está vendo tudo. Está vendo tudo. Os dons podem impressionar. Não tem relógio, eu esqueci o meu. Tá bom, já estamos encerrando, tá? Os dons podem impressionar, o conhecimento pode abrir oportunidades, a eloquência pode conquistar admiração, mas somente o caráter sustenta um ministério durante toda a vida. Por isso Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, além disso, requer-se dos dispenseiros, os obreiros, que cada um se ache o quê? Fiel. Seja fiel. Tenha em você o caráter de Deus. Sabe? Para você não ficar se envolvendo com coisas que entristecem o Espírito Santo. Tá bom? Ele não disse que Deus procura os mais famosos. Ah, eu vou pegar aquela irmã ali para ordenar aquela irmã ali, porque aquela irmã é popular, né? Ela está na boca de todo mundo, vou pegar aquela irmã para ser ordenada. Ah, vou pegar aquele irmão também, porque o dízimo daquele irmão é um dízimo bom, né? É assim que tem que ser feitas as escolhas, irmãos? É assim. Então, ele não disse que procura os mais famosos, nem os mais talentosos, nem o mais inteligente. Deus procura, sabe o quê? Servos fiéis. É isso que aleluia. Então, você, dentro da tua simplicidade, pode ser a pessoa mais simples do mundo, sabe? Você é uma pessoa muito simples. De maneira nenhuma, você é diferente daquele irmão que fala com eloquência. De maneira nenhuma você é diferente daquela irmã que tem um curso superior. Aqui nesse ministério não. Nem tampouco é exigência para que você seja ordenado. Aqui não. Que igreja linda. O que a igreja olha, que a gente entende que é também o que Deus vê, entendeu? É o seu lado espiritual com Deus. Tá? E, consequentemente, claro, a sua fidelidade. Ao escrever a Timóteo e Tito, Paulo praticamente não enfatizou habilidades extraordinárias. Timóteo e Tito
diga-se de passagem, eram adolescentes, eram jovenzinhos na igreja. E Paulo estava escrevendo para eles. Tá? E, por sinal, uma das cartas que nós vamos ler aqui, na ordenação de vocês, provavelmente Timóteo, né, missionário? Né? Então, Paulo não enfatizou habilidades extraordinárias, ele falou de bom testemunho, foi isso que ele falou. Ele falou de domínio próprio, equilíbrio, sabe? Então, como que é o seu testemunho? Eu não digo aqui na igreja, eu digo na rua, lá fora, no seu dia a dia, para quem te vê. Sabe? Porque aqui na igreja é facinho, tá todo mundo aí bonitinho, santinho, né? Mas e lá fora, como que é o seu testemunho? Foi isso que Paulo enfatizou para Timóteo e para Tito. Tá? O bom testemunho, o domínio próprio, que é o equilíbrio, né? Você tem que ser uma pessoa equilibrada, tá? A prudência, a hospitalidade, irmãos de Sergipe, aqui tá, glória a Deus, eu tenho de monte, né? Ô povo hospitaleiro, que gente abençoada, meu Deus do céu. Gente, numa dessas aí, você olha que eu vou falar para vocês, hein? Vai acabar recebendo anjo em casa pensando que é um irmão, porque a Bíblia diz, acima de tudo, seres hospitaleiros uns para com os outros, que alguns, sem saber, hospedaram anjos, né? Você está com um anjo lá dentro da sua casa lá e ele não está sabendo. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Todo lugar que a gente passou, a gente chega, fica assim um pouco sem jeito, fala assim, será que a gente está merecendo? Né? Será que a gente está merecendo todo esse amor? Obrigado, irmãos. Obrigado. Viu? Que Deus abençoe vocês. Hospitaleiro, sóbrio, né? Sóbrio. E aí, quando eu falo sóbrio aqui, não é só de pessoa que não bebe, sabe? É uma pessoa que está consciente, porque às vezes que você está, por exemplo, com os ânimos exaltados, né? Meio que se perde, né? Perde a sobriedade. Então, sóbrio, honesto e que governe bem a sua própria casa. Não é isso? Glória a Deus. Isso ensina que Deus se preocupa mais com quem somos do que com aquilo que fazemos. Antes de sermos bons pregadores, precisamos ser bons cristãos. A sua palavra, a sua mensagem, seja no altar, ou seja na rua, evangelizando, ela tem que condizer com você. Você não pode pregar uma palavra e não viver aquilo que você prega, né? Então, antes de sermos bons dirigentes, precisamos ser bons discípulos. Antes de conduzirmos pessoas, precisamos permitir que Cristo conduza a nossa própria vida. Glória a Deus. Paulo escreveu em Timóteo, capítulo 4, versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha aí. Percebam que Paulo não diz para Timóteo exigir respeito por causa do cargo. Eu agora sou fulano de tal, hein? Vê lá. Não está falando isso não. Está falando que é para você se manter na sua posição aí, que respeito não se exige, respeito se conquista. Glória a Deus. Ele ensina que o respeito é conquistado pelo exemplo. A influência do obreiro não nasce da ordenação, mas da coerência entre aquilo que prega e aquilo que vive. As pessoas ouvirão seus sermões durante alguns minutos, se é você que vai conduzir a palavra, mas observarão sua vida durante muitos anos. Como é que você está se comportando? Né? E as pessoas, elas não vão falar de você. Elas vão falar, olha lá, é daquela igreja lá.
Você leva consigo o nome da igreja Sinos de Belém e São das Primícias. Você leva consigo o nome de Deus. Fala, olha lá, é crente, diz que é crente, ou não é? Então, ai daquele por quem vier, toma cuidado. Um obreiro ensina quando prega, mas ensina muito mais quando chega pontualmente aos cultos, quando trata as pessoas com educação, quando honra seus compromissos, quando demonstra equilíbrio diante das dificuldades, quando permanece fiel, mesmo sem ser reconhecido. Porque o seu compromisso aqui não é comigo, não é com a irmã, não é com o irmão, o seu compromisso aqui é com Deus. E nós acreditamos num Deus fiel, num Deus justo, né? Graças a Deus. Então, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, eu queria encerrar aqui com essa palavra, glória a Deus, para a gente poder só dar um pulinho ali no banheiro, vocês tomam um copo d'água e a gente já ingressar na outra, tá bom? Depois a gente dá um intervalo maior, tá? Mas vamos otimizar o tempo agora, vamos? Aí, 4 horas. Preparado, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Vou passar a palavra para o missionário Ronaldo novamente, para encerrar esse primeiro ciclo, tá bom? Aí, toma um copinho d'água, vá ao banheiro, tá? E a gente já volta em seguida, tá bom? 5 minutinhos, pode ser? Então tá bom, glória a Deus. Missionário Ronaldo. 5 minutinhos, hein, irmãos? Sejamos breves, né? Tá bom. Louvado seja Deus, obrigado, Senhor, por esse primeiro episódio, vamos dizer assim, essa reunião maravilhosa que se estende para a glória do teu nome. Os irmãos estão dispensados, Deus abençoe. Fique à vontade.